Olá pessoal, tudo bom? Bom, nós vamos trabalhar agora a estrutura interna da Terra, que é uma aula pré-requisito para a gente entender os processos tectônicos que acontecem na litosfera terrestre. Quando pensamos em estrutura interna da Terra, devemos entender o seguinte: o ser humano nunca foi ao interior da Terra. Se pegarmos da superfície terrestre até o núcleo, temos um raio de 6.371 quilômetros. O ser humano nunca chegou até o núcleo terrestre. Na verdade, o ser humano nunca atravessou a crosta terrestre, que é essa camada mais fina, mais estreita que cobre, que envolve todo o planeta Terra. Sendo assim, como que a gente pode falar de estrutura interna da Terra se nós nunca chegamos dentro da Terra efetivamente? Bom, existem dois métodos de estudo. Um método nós chamamos de método de estudo direto, que é quando nós estudamos diretamente o material do interior da Terra. Mas se nós não fomos até hoje até o interior da Terra, para termos um método de estudo direto, o material que tem dentro da Terra tem que chegar até nós, tem que chegar até a superfície. Portanto, o método de estudo direto nada mais é do que o estudo do material extravasado em eventos vulcânicos, ou seja, material extravasado por vulcanismos. Quando acontece o vulcanismo, há o extravasamento, o lançamento do material do interior da Terra para o exterior, e ao analisarmos, estudarmos esse material, a gente tem então como estudar a composição e a estrutura do interior da Terra. No entanto, esse extravasamento do material ele nos permite estudar a composição parcial do interior da Terra, porque apenas parte do material do manto terrestre é extravasado. O material do núcleo terrestre, por exemplo, ele não é lançado em processos vulcânicos para o exterior. Então, o estudo direto ele é importante, porém ele é bastante limitado. Para estudarmos o interior de modo geral, ou seja, todas as estruturas internas da Terra, nós temos que buscar um método de estudo chamado método de estudo indireto. E esse método de estudo indireto, ele é feito quando pensamos no estudo da propagação das ondas sísmicas. A propagação dessas ondas sísmicas no interior da Terra, ela é estudada já que na medida em que a onda sísmica, que é a onda fruto de um terremoto, ela se propaga no interior da Terra, todos nós sabemos que a onda se propaga de forma diferente em meios diferentes. Então, na medida em que estudamos a forma como existe a propagação dessa onda no interior da Terra, sabemos também a composição, a estrutura, o estado físico, a temperatura de todas essas camadas do interior da Terra. Sendo assim, se a gente faz o estudo das ondas sísmicas, estudamos então um comportamento das ondas sonoras, das ondas sísmicas, o comportamento das ondas no interior da Terra. Com esse estudo do comportamento das ondas no interior da Terra, ondas fruto de terremoto, e principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, passam a existir equipamentos que simulam essas ondas, essa emissão de ondas para o interior da Terra, fica fácil ou menos difícil a gente conseguir descobrir qual é a composição e o comportamento no interior da Terra. Esse comportamento das ondas no interior da Terra e a propagação dessas ondas, emissão e etc., ela é feita por meio de um equipamento chamado de sonar. O sonar, equipamento desenvolvido durante a Segunda Guerra Mundial, com finalidade bélica, e que depois da guerra passa a ser utilizado com a finalidade científica. Ele emite a onda e o estudo dessas ondas, como modelo de ondas sísmicas, na propagação no interior da Terra, permite a descoberta, ou permitiu a descoberta de todas essas estruturas do interior da Terra. Bom, seja pelo estudo direto ou pelo estudo indireto, principalmente pelo estudo indireto, nós chegamos à conclusão de que existem estruturas internas da Terra.
E essas estruturas, elas são divididas, sofrem a divisão baseada, a divisão das estruturas internas, em 2 critérios. Por isso, a gente pode falar que existem 2 formas ou 2 critérios de se dividir a estrutura interna da Terra. O primeiro critério, chamado de critério químico, e o segundo, o critério físico. No critério químico, utiliza-se como referência a densidade dos materiais, ou seja, a densidade dos componentes da estrutura interna da Terra. E no critério físico, claro, utiliza-se como referência o estado físico dos materiais. Então, uma coisa é estudar a composição química e a densidade, outra coisa é estudar o estado físico desses materiais. Utilizando como critério a densidade ou a composição química, temos uma diferença ou temos uma estrutura. De acordo com o aspecto físico ou estado físico dos materiais, temos uma outra estrutura. Por exemplo, no critério químico, a estrutura interna da Terra é dividida em apenas 3 porções. Nós temos a porção superficial, chamada famosa crosta terrestre. Essa crosta tem uma espessura média de 40 quilômetros. Lembra que o raio da Terra é de 6.371 quilômetros. A crosta tem uma espessura de 40 quilômetros, então ela é uma camada extremamente fina que compõe essa estrutura interna da Terra. A segunda estrutura, a segunda camada, é chamada de manto. É a camada abaixo da crosta, é uma camada espessa. E a última, ou mais profunda camada, chamada de núcleo. Quando eu falo que essa divisão em crosta, manto e núcleo, tradicional, muito comum de ser ouvida, ela é feita por meio da densidade, o que eu quero dizer com isso? Quando a Terra era toda magma, na sua origem, em torno de 4,6 bilhões de anos atrás, como a composição da Terra em seu estado físico era líquido, os elementos químicos mais densos eles migraram para o núcleo. Os elementos químicos menos densos ficaram na superfície. Sendo assim, a crosta ela é composta por elementos químicos de menor densidade, ou seja, elementos químicos menos densos, que foram os que boiaram e solidificaram, formando a crosta. E o núcleo é formado por elementos químicos de maior densidade, um núcleo mais denso, porque na formação da Terra, período em que era todo magma, os elementos químicos de maior densidade foram para o núcleo. Aí é que vem o vestibular. Além dele cobrar da gente essa noção de densidade, ele cobra, de verdade, quais elementos químicos predominam em cada estrutura dessa daqui. Por exemplo, na crosta, nós temos os elementos químicos menos densos. São eles Sial. Lá na tabela periódica, Si, silício, Al, alumínio. Então, silício e alumínio. O núcleo, elementos químicos de maior densidade, níquel e ferro. NiFe, N-I-F-E. Ô Bruno, só existe então na crosta silício e alumínio? Claro que não, tem ferro, tem manganês, tem ouro e por aí vai. Só que predomina silício e alumínio. E o núcleo também não tem só níquel e ferro, mas predominam níquel e ferro. Determinando para a gente menor densidade silício e alumínio, maior densidade níquel e ferro. De acordo com a densidade e a composição química, a gente tem aqui essas duas estruturas. E o manto vai ser composto por SiMa. Aí vale uma observação. Não existe o elemento químico Ma. Na verdade, o elemento químico é Mg, que é o silício e o magnésio. Ma é colocado aqui no lugar de magnésio por uma questão de sonoridade, porque a estrutura interna da Terra fica, do ponto de vista químico, Sial, Sima e Nif. Sial, Sima e Nif é a composição química de acordo com a densidade, sendo Sial de menor densidade e o Nif de maior densidade. E o fluxo desses elementos, formando maior ou menor densidade ou densidade intermediária, que é o caso do manto, está vinculado à história da Terra ter sido uma história de magma, uma composição líquida que favoreceu a migração desses elementos ao longo da história da Terra, os mais densos no núcleo, menos densos na crosta. Tudo bem. Só que os vestibulares, além de cobrar
a questão química do interior da Terra, a densidade dos materiais, ele vai cobrar e muito da gente, e aí é um pré-requisito fundamental para a gente entender todo o processo de tectonismo, a estrutura interna da Terra do ponto de vista físico, ou seja, o estado físico dos materiais. De maneira bem básica, existem 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Como o interior da Terra não tem nenhuma estrutura gasosa, o gás está dentro das estruturas, ele não é uma estrutura, a gente divide aqui apenas em composição sólida ou composição líquida, dependendo desse estado físico. Sendo assim, a gente esquece a composição química, porque o que interessa na divisão do estado físico é o estado físico dos materiais. Sendo assim, a primeira estrutura é chamada de litosfera. Lito é rocha, fera, camada. Então, litosfera é a camada de rocha. Repara um detalhe aqui. A crosta terrestre ela tem uma espessura aproximada de 40 quilômetros. A litosfera tem uma espessura aproximada de 150 quilômetros. Ela é mais grossa. Por quê? A litosfera ela é composta pela, veja no desenho, crosta na sua composição cial. Isso daqui compõe a litosfera. Porém, como ela é litosfera, estado sólido, já que lito é rocha, ela vai ter na sua composição a parte superior do manto que também esteja no estado sólido. O que eu quero dizer com isso? Que a litosfera ela tem, do ponto de vista químico, 2 composições: o silício e alumínio, silício e magnésio. Silício, alumínio e magnésio. Ela tem, quimicamente falando, estrutura de crosta e estrutura ou composição de manto. Só que do ponto de vista físico, ela toda está no estado sólido. Então ela é composta pela crosta cial no estado sólido e por parte do manto, cima, também no estado sólido, compondo a litosfera. É essa estrutura ou essa camada da Terra, do ponto de vista físico, que faz, que forma, que configura o que nós chamamos de placas tectônicas. Então, as placas tectônicas, elas não são partes da crosta. As placas tectônicas são parte da litosfera, que é a associação da crosta mais a parte sólida do manto. Tranquilo, pessoal? Então, litosfera é o que mais interessa para a gente. A litosfera ela está em contato direto com a camada do interior, que é uma camada, marcando aqui para a gente, legal, que é uma camada chamada de gente, escrevi errado aqui, chamada de astenosfera. Beleza? Astenos quer dizer rocha fraca. Para a gente aqui, a tradução seria rocha derretida. Então, a astenosfera está no estado líquido. Beleza? A astenosfera é manto, silício e magnésio, só que é um manto mais tradicional. É um manto no estado líquido. Então, a astenosfera, composição líquida que está imediatamente em contato com a litosfera. O manto ainda se subdivide, na sua parte mais interior, em mesosfera. Mesosfera, meso meio, é a camada do meio da Terra. A mesosfera ela vai ter a composição sólida. Aí vem a hora que o pessoal tem bastante dúvida. Mesosfera é sólido. É composta por silício e magnésio, só que está no estado sólido. Ô Bruno, por que está sólido, apesar da temperatura da mesosfera ser maior do que a astenosfera? A astenosfera nós estamos falando uma temperatura perto de 1000 graus e a mesosfera estamos falando uma temperatura de 2000 graus. Então, mais quente, teoricamente, seria líquido. Por que ela é sólida? O sólido da mesosfera existe em função da altíssima pressão exercida no interior da Terra sobre silício e magnésio. Então, apesar de alta temperatura, a alta pressão faz com que essa estrutura esteja no estado sólido. Quando a gente entra, então, no núcleo, que também será dividido em 2 camadas. Então, repara que o manto, basicamente, ele tem 3 estruturas. É a mesosfera, a astenosfera e parte da litosfera, que é a sua estrutura sólida, junto com a crosta. O núcleo ele vai ser dividido em 2 estruturas, do ponto de vista do estado físico. A primeira delas, chamada de núcleo externo,
E a segunda, o núcleo interno. O núcleo externo, formado por níquel e ferro, a temperaturas perto de 3 a 4 mil graus, ele vai ter sua estrutura, do ponto de vista líquido, do ponto de vista físico, vai ter sua estrutura no estado líquido. Já o núcleo interno, que está a uma temperatura perto de 6.500 graus, que deveria ser o mais líquido de todos, ele estará no estado sólido. Você me pergunta, por que o núcleo interno está no estado sólido? De novo, por causa da elevadíssima pressão. Estima-se que a pressão no núcleo interno seja em torno, perto de 1 milhão de atmosferas. Então, em função da alta pressão, ele está no estado sólido. Repara que a mesosfera é sólida, só que quando entra no núcleo interno, fica líquido. A pressão no núcleo interno ela é maior do que a pressão na mesosfera. No entanto, muda a composição química. E para o núcleo interno, apesar da alta pressão estar em estado sólido, ele teria que ter uma pressão maior do que o que tem, já que agora a gente fala da composição de níquel e ferro, que só do núcleo interno a pressão é suficiente para deixar no estado sólido. Então a divisão do ponto de vista físico fica litosfera, astenosfera, mesosfera, núcleo externo e núcleo interno. De cima para baixo, sólido, líquido, sólido, líquido, sólido. Beleza? Vai alternando a composição do estado físico. A 6.371 quilômetros, nós chegamos à conclusão, a partir da diferença do estado físico dos materiais, que quanto maior a profundidade, quanto mais profundo, maior é a temperatura. É essa variação, essa relação que se estabelece entre profundidade e temperatura que condicionam pressão e estado físico dos materiais. Por isso, existe um nome para essa relação de profundidade e temperatura. Um nome que vai condicionar toda essa explicação do estado físico é gradiente geotérmico. O gradiente geotérmico nada mais é do que a variação da temperatura de acordo com a profundidade do planeta Terra, que condiciona a variação do estado físico associado à variação de pressão. Beleza, galera? Um abraço a todos.